A graça e a paz de Deus, amados irmãos. Hoje eu gostaria, juntamente com vocês, fazer uma reflexão em cima de um versículo que está lá em 1 Samuel 2:8. Esse é um versículo que ele fala muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar muito também ao coração de vocês. Diz assim: Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz surgir o abatido. Ele os faz sentar-se com príncipe e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Irmãos, eu fico imaginando, eu fico pensando, que lindo que é esse nosso Deus. Que lindo que é, que amor tem esse nosso Deus por nós. O Senhor, Ele ama a todos. Ele ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, sem diferenciar um do outro. Mas o que me chama a atenção nas Sagradas Escrituras é que o Senhor Deus, Ele tem, vamos dizer assim, uma preferência, vamos dizer assim, entre aspas, não que Ele, foi bem explicado, Ele não tem acepção de pessoas, mas Ele tem uma preferência, uma quedinha, vamos dizer assim, para os menores, para os menos favorecidos. Vocês podem ver nas Sagradas Escrituras que quando Ele vai escolher alguém para alguma coisa, Ele nunca escolhe os grandes. Ele sempre escolhe os pequenos. Ele sempre escolhe o menor da casa. Foi assim quando Ele foi escolher um rei, Foi assim quando Ele foi escolher o governador do Egito. Ele sempre escolheu os menores da casa. O Senhor, Ele nunca pegou um rei para fazer desse rei um profeta. Ele nunca pegou uma pessoa da alta para fazer dele um profeta. Ele nunca pegou alguém que já estava lá em cima para colocar mais em cima ainda. Ele sempre pegou alguém de baixo, o menor, sempre. Os mais humilhados, os mais rejeitados, os menos favorecidos, os mais esquecidos. Ele sempre gostou de erguer e exaltar os pequenos. É por isso mesmo que a palavra diz que os pequenos, que os humilhados serão exaltados. Essa é a preferência de Deus, não no sentido de preferir pessoas, porque a palavra de Deus ela fala que Ele não tem acepção de pessoas, mas se Ele tiver que escolher alguém para exaltar, se Ele tiver que escolher alguém para fazer a obra para Ele, se Ele tiver que escolher alguém, vai ser sempre o menor. Então Deus, eu fico pensando assim, sabe? Muitas vezes pessoas que nos humilham, nos desprezam. Eu fico pensando nessas pessoas que nos humilham, que nos desprezam, que não quer saber da gente, sabe? Essas pessoas engrandecidas, soberbas. Daí eu fico pensando que o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, o dono do ouro e da prata, o dono de tudo aqui, de tudo que existe. Ele nos ama, Ele me ama. Tem umas pessoas que não gostam da gente, não gosta de mim, não gosta de você. Humilha a mim, humilha você. Esquece a mim, esquece de você. Mas Ele nos ama. Ele que é o dono de tudo, Ele nos ama. E o que eu quero deixar para vocês nessa mensagem, irmãos, assim, porque muitas vezes o nosso coração se entristece porque pessoas nos desprezam. O nosso coração se entristece, às vezes a gente se abate, sabe? Às vezes a gente fica muito triste, às vezes a gente fica abatido, às vezes a gente se sente derrotado. Mas quando você pega um versículo desse aqui, te dá uma esperança, te dá uma alegria, te dá um renovo tão grande que você passa a não dar importância para aqueles que te desprezam tanto. Porque o Senhor,
que está lá no céu, que está vendo tudo, Ele te ama tanto e nunca vai te desprezar. O Senhor, Ele não está à procura de status, Ele não procura pessoas de status, Ele não procura beleza física, Ele olha o coração. E Ele não procura aquele que ganha bem no seu trabalho, que tem um ótimo salário, que tem um ótimo emprego, que tem uma excelente profissão. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está preocupado com o coração de cada um. O que cada um sente dentro de si. É com isso que Deus se preocupa. Enquanto as pessoas ficam aí empinando o narizinho porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem uma profissão, um empregão, e fica humilhando os outros por conta disso, o Senhor dos Exércitos vai lá e enaltece aquele pequenininho. Ele vai lá e pega o pequenininho que está lá embaixo e põe lá em cima para reinar. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode e Ele gosta dos pequenos, Ele gosta. Ele não é muito chegado na soberba, não. A palavra de Deus em várias passagens diz que Deus derruba os soberbos. Ele derruba. E quando se derruba é porque não gosta daquilo que a pessoa faz. Deus não gosta de nariz empinadinho. Deus não gosta de gente que se engrandece. Deus não está nem um pouco preocupado com status, e sim com o teu coração. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje é essa: não se preocupe se tem alguém te humilhando, te rejeitando, te deixando de lado, te esquecendo, só porque você não tem um emprego bom, só porque você não tem dinheiro no bolso, só porque você não tem uma casona, um carrão, só porque você não tem status, só porque você mal sabe se vestir. Não se preocupe com pessoas que te rebaixam, porque você tem um Deus que te ama e te enaltece. Lembre-se sempre que aqueles que foram reis, que foram profetas, todos eles eram pequenos e foram levantados pelo Senhor. Então não se preocupe com aquele que te humilha, porque você tem um Deus no céu poderoso e que te ama e que vai te exaltar. Amém? Fique na paz do Senhor.